Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Hoje eu quero meditar com você com base em Provérbios 11 e 25. Porém, eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final. Sabe por quê? Porque assim o YouTube, o robozinho do YouTube entende que o nosso canal é relevante e a nossa mensagem é importante. Então, ele manda para mais longe. Se você não deu ainda um like, então clica aqui no gostei, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E uma coisa muito boa que você pode fazer é compartilhar esta palavra com o maior número possível de pessoas. Posso contar com você? Então vamos ler a Bíblia. Provérbios 11, verso de número 25. Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais, ela receberá de volta o bem que fez a outras. Hoje eu quero refletir com você sobre generosidade, tomando como base o exemplo das igrejas da Macedônia. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9. A palavra generosidade no grego é aplotes, que no texto de 2 Coríntios capítulo 8, verso 2, significa liberalidade. Liberalidade é a manifestação prática da essência do amor. Como já vimos em outras vezes, todas as virtudes do caráter estão interligadas e se retroalimentam. Sem a generosidade, o homem se torna frio, insensível e dominado pelo egoísmo. Sabe, nós podemos afirmar que é impossível amar sem ser liberal para doar. Deus é amor. Por isso, quem o serve aprende a amar sendo generoso. Está escrito na palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, isso é liberalidade, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquelas pessoas que afirmam que servem a Deus, porém não demonstram essa virtude em seu caráter, enganam a si mesmo. Observe que depois que Zaqueu disse: olha, Senhor, estou dando liberalmente a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui, roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus, ao ouvir isso, respondeu: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Toda pessoa verdadeiramente convertida, vou repetir, toda pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor tem um coração liberal para contribuir. Vamos refletir um pouco sobre a generosidade das igrejas da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Para Paulo, a coleta para os santos pobres de Jerusalém era matéria de grande importância, levando-se em conta o espaço dedicado à questão no Novo Testamento. Sabe, a igreja de Jerusalém passava por um momento de aflição provocada pelas perseguições, além de que era um tempo de extrema necessidade de recursos financeiros. As igrejas gentílicas, movidas por um profundo sentimento de liberalidade, decidiram contribuir com o que fosse possível para aliviar um pouco o sofrimento dos irmãos que faziam parte da igreja-mãe em Jerusalém. Dentre as igrejas que ofertaram, as igrejas da Macedônia mereceram do apóstolo Paulo um destaque muito especial, registrado em sua segunda carta aos Coríntios. Por que aquela oferta impressionou o apóstolo? Por quê? Primeiro, porque a igreja da Macedônia tinha poucos recursos financeiros. Os romanos haviam levado as riquezas da Macedônia, apossando-se do ouro e da prata que havia nas minas, impondo pesados impostos sobre os produtos e as indústrias. Essa exploração foi tão devastadora que os macedônios diziam de sua própria nação que se tornara como um animal dilacerado e desconjuntado.
Além disso, no caso dos crentes, parece que houve perseguição empobrecedoras. Em segundo lugar, chamou a atenção de Paulo aquela oferta, porque essas igrejas eram ricas em generosidade. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Sabe, de acordo com os padrões cristãos, a generosidade não se mede pela abundância de dons, e sim pela quantidade dada, em confronto com os recursos possuídos, como também pelo espírito voluntário com que essas dádivas são feitas. De conformidade com esses padrões, os crentes macedônios contribuíram com extrema liberalidade, a ponto de o apóstolo considerar as contribuições como um sacrifício em que eles se deram a si mesmos. Por isso, Paulo afirmou que Deus ama a quem dá com alegria. O que mais chamou a atenção do apóstolo foram os dois elementos que compunham a generosidade dos irmãos da Macedônia: a qualidade da alegria que possuíam e a contribuição que vinha da pobreza deles. A combinação tão inesperada destes dois elementos levou-os a transbordar em generosidade, contribuindo com abundância para a oferta de Paulo aos santos de Jerusalém. Que lição! Agora, gente, o que deve motivar eu, você, nós, a igreja a contribuir? Veja que William Plumer disse: aquele que não é liberal com o que tem simplesmente engana a si mesmo quando pensa que seria liberal se tivesse mais. Uma das razões por que muitas igrejas são pobres na contribuição é que falta motivação, ou seja, motivo para agir. Quais foram os fatores que motivaram as igrejas da Macedônia a contribuir de forma tão extraordinária e que devem nos motivar a contribuir da mesma forma? Primeiro, a alegria que dominava o coração dos cristãos. A alegria que dominava o coração dos cristãos. A pobreza superabundou em alegria. O pastor e escritor Charles Swindoll escreveu: o azeite da alegria lubrifica os rolamentos da generosidade. Eu gosto disso. O azeite da alegria lubrifica os rolamentos da generosidade. Foi por isso que Paulo disse: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Segundo o comentarista Chaplin, essa alegria é a tradução do termo grego hilaros, satisfeito. Para o cristão que contribui sabendo que está prestando um serviço para Deus e para o próximo, dar é motivo de regozijo. É o amor de Deus se manifestando no cristão que o leva à doação. Sabe, o favor imerecido de Deus, que é graça. Veja que Paulo disse: e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. 8 vezes aparece a palavra graça nos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Graça é favor imerecido. O que aprendemos com esse texto das Escrituras Sagradas é que essa liberalidade da graça divina deveria provocar uma liberalidade correspondente da parte daqueles que foram privilegiados por ela. O que não podemos esquecer é que a origem da liberalidade cristã é o reflexo da liberalidade de Deus para com os homens. Os irmãos das igrejas da Macedônia tinham consciência de que contribuir é graça, privilégio que não merecemos. Agora, é impressionante como Paulo destaca essa oferta das igrejas da Macedônia. E ele coloca o elevado exemplo da oferta de Cristo. Ele diz: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos orar. Pai, dá-nos este coração generoso, liberal, grato, que nós possamos aprender com as igrejas da Macedônia a ter um coração que transborda de generosidade.
Pai, ajuda-nos a entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá a mais é pensando no outro. Ajuda-nos a entender que o Senhor dá semente para quem semeia. Livra-nos de ser avarentos, ególatras, egoístas. Que nós possamos ter um coração liberal, generoso, lembrando sempre que o pão é nosso, o Pai é nosso, e que a dor do meu irmão, a escassez do meu irmão deve doer em mim. Dá que nós tenhamos um coração liberal, generoso, doador. Dá que nós possamos compreender que tudo que o Senhor nos dá a mais é para que a gente seja canal de bênção para a vida dos outros. Faz com que todos nós entendamos, compreendamos e pratiquemos isto. A tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nesse momento está orando comigo, e aqueles que já estão doando, que o Senhor multiplique na vida deles 1 milhão de vezes mais. A tua bênção sobre todos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Escreve aqui embaixo: o generoso será abençoado. Ponto. O generoso será abençoado. E deixe o seu pedido de oração, seu testemunho, sua pergunta, sua mensagem. Lembre-se, você nasceu para ser uma bênção. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro para o nosso momento devocional.